Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última terça-feira, a decisão da Justiça em relação à lei recém-aprovada na Câmara sobre a privatização da Sabesp e a tragédia no Rio Grande do Sul foram os destaques. As recentes tragédias na região sul do país, com as enchentes, motivaram os vereadores a falar sobre mudanças climáticas e estruturas necessárias para o socorro e salvamento na defesa civil em situações do gênero. Todos nós estamos muito tristes com o que acontece no Rio Grande do Sul, mas tem que ter um sinal de alerta aqui na cidade para saber como estão as emergências aqui na cidade, como nós estamos preparados para o atendimento. Porque como choveu no Rio Grande do Sul, poderia estar aqui, por exemplo, estacionada aquela frente, aquela massa de ar quente, segurando uma frente fria, que ia cair toda a água que vem da Amazônia, literalmente. São rios de água da Amazônia que desaguam. E poderia ter sido aqui na cidade de São Paulo. Naquela hora que a pessoa mais precisa, a cidade tem que dar a sua resposta. Não só nos alarmes, nos alertas, nos equipamentos, mas na hora ali de resgate, de tirar as pessoas da situação de perigo. No Rio Grande do Sul ocorre um fato impossível. Por uma questão de, vamos dizer assim, de logística do tempo, está sendo lá, mas poderia ter sido aqui e poderia ser em outro lugar. Então nós temos que, a partir de nós, com o nosso espaço, começarmos a cuidar do planeta. Então é de fundamental importância que a gente possa fazer alguma coisa que melhore, né, a toda a nossa situação, vamos dizer assim, a nossa cidade, que é o que mais nos preocupa nesse momento. Evitar que São Paulo seja vítima, tanto quanto o Rio Grande do Sul é. A privatização dos cemitérios voltou a ser questionada pelo vereador João Ananias, do PT. As pessoas estão reclamando que não conseguem enterrar seu ente querido. Fui no cemitério da Quarta Parada e eu me deparei com uma cobrança de R$7 mil para enterrar um ente querido. Quando foi feita a privatização, diziam que ia diminuir os valores para as pessoas enterrarem seus entes queridos. Só que, quando antes da aprovação da privatização dos cemitérios, a gente tinha a taxa de R$790. Hoje, ninguém consegue fazer menos que R$3.500. A taxa social que falaram que ia ser implantada não está sendo aplicada neste momento para a população da cidade de São Paulo. Esse é o meu questionamento. Os pronunciamentos também deram espaço a considerações sobre a lei que permite a adesão da cidade de São Paulo à privatização da Sabesp. Oposição e base do governo se manifestaram sobre a aprovação e sanção ocorrida na última semana. O líder do governo endossou as palavras do editorial do jornal O Estado de São Paulo, de 7 de maio, para expressar seu pensamento. A suspensão por decisão judicial da sessão da Câmara de Vereadores de São Paulo, que autorizou o município a manter os serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, depois da privatização da estadual, fere a autonomia do Legislativo Municipal. Em um processo que seguiu todos os ritos legais e democráticos, 9 audiências públicas e um estudo de impacto orçamentário, conforme exigência judicial, precederam o segundo turno de votação do projeto com a ampla maioria de votos favoráveis, situação que não deixou dúvidas quanto à lisura do resultado. Que o judiciário não se preste a esse papelão antidemocrático. Essas são as falas do Estado de São Paulo. E para concluir, senhor presidente, hoje se restabeleceu a ordem, a justiça, principalmente a esse Legislativo Municipal. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, deferiu hoje uma contracautela, principalmente mantendo e validando a nossa votação. Nós discutimos
com maior tranquilidade aqui, de forma democrática, foi feitos os debates, cumprimos o regimento. Não tem porquê a situação querer sair dizendo que a oposição foi antidemocrática, que não respeitou os princípios democráticos. Nos expressamos aqui porque nós somos contrários ao que foi colocado. E certamente isso, lá na frente, a população vai sentir na pele. A água é um direito humano fundamental, então precisa ser discutido com muita seriedade, com muita calma e muita seriedade. E o que aconteceu aqui na tramitação do projeto na Câmara Municipal, nosso entendimento, é um processo que foi assodado muito rápido. Nós questionamos aí o número de audiências públicas, nós questionamos aqui que deveria haver um plebiscito, tamanha a relevância do tema, deveria haver um plebiscito na cidade de São Paulo, e nós ingressamos, inclusive, no judiciário com essa questão. A juíza de primeira instância acolheu a nossa tese e deu uma liminar, concedeu uma liminar dizendo que enquanto não houvesse a realização de todas as audiências públicas e um estudo de impacto orçamentário, não poderia haver a segunda votação. Foi votado e, surpreendentemente, o prefeito Ricardo Nunes, em 25 minutos, sancionou a lei para invalidar a nossa ação judicial que questionava aquela tramitação. A bancada do PSOL e do PT, a gente está discutindo os fundamentos dessa ação direta de inconstitucionalidade, que é para questionar a legalidade ou a inconstitucionalidade da lei, porque agora virou lei, aqui no município foi sancionada pelo prefeito, e a partir do momento que é sancionado, um projeto de lei é sancionado, vira lei, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando artigos dessa lei. Foram avaliados 37 países, onde houve privatização e desestatização por técnicos especialistas do governo do Estado. E suprindo, então, cobrindo as falhas e replicando o que deu certo, então o contrato foi montado em cima disso. Além disso, tem 12 requisitos muito importantes novos no contrato. E vai haver um investimento de 50% a cada ano, anualmente. No primeiro ano, de 1,57 bi vai para 2, alguma coisa bi. E depois, a cada ano, mais 50%. Então, terão bem mais investimentos. As pessoas que têm uma tarifa social, por exemplo, quem está no Cade Único automaticamente entra na tarifa social. É bastante investimento. Dá para se fazer muitas coisas que não estavam sendo feitas. Muitas falhas que haviam nos contratos estão sendo aí atualizados, estão sendo melhorados. Votamos pelo melhor para a cidade de São Paulo. Mário, sempre um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você e com os nossos telespectadores. Mário, decisão do Tribunal de Justiça tomada, a Câmara votou o projeto, cumpriu seu papel. A Câmara Municipal de São Paulo, dentro do processo legislativo, votou, com maioria, aprovou o projeto 163/2024, que permite a participação da cidade de São Paulo no processo de privatização. Ela pode aderir ao processo de privatização graças à aprovação desse projeto. A partir do momento que o projeto foi aprovado, na mesma noite, houve uma edição extra do Diário Oficial, dizendo o seguinte: o projeto 163/2024, ele deixa de existir no momento em que ele se transforma na Lei 18.107, que é a lei exatamente que permite a cidade de São Paulo aderir ao processo de privatização da Sabesp. Houve uma ação na Justiça, movida pela 4ª Vara da Fazenda Pública, dizendo o seguinte: nós anulamos a votação. E aí o que acontece? A votação de anulação se refere ao projeto 163/2024, que deu lugar à Lei 18.107. A partir daí, houve um estudo por parte da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo para que um recurso fosse colocado em relação a essa suspensão. E isso foi parar exatamente no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia disse o seguinte: olha, não cabe liminar ou nem mandado de segurança numa questão de lei, porque já é lei. O que pode ser feito é apenas uma ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, então, ele suspendeu aquela decisão que havia sido dada antes pela Justiça. Prevalece, evidentemente, a decisão que foi dada pelo desembargador. Então, do ponto de vista jurídico, segundo o desembargador, todos os trâmites foram cumpridos, a questão das audiências públicas, a questão das votações e tudo mais. Então, agora, a próxima etapa é a questão da transferência do controle acionário. Para isso,
Está mantida uma reunião no dia 20 de maio com as prefeituras. São Paulo detém metade do faturamento da Sabesp é a cidade de São Paulo, nós, clientes. Então, quer dizer, São Paulo tem papel fundamental nisso e nós vamos ter essa reunião para saber quais serão os próximos passos agora. Em relação à questão do Rio Grande do Sul, só para dar uma palhinha, a questão do Rio Grande do Sul, ela comprova mais uma vez que o clima está maluco. Nós nunca tivemos no mês de maio uma temperatura de 33 graus, nós estamos mais de 15 dias ou 20 dias sem chuva, porque está tudo bloqueado lá, porque tem uma massa de ar seco. E começa a chover lá sem parar. Quando se fala em 400 milímetros de chuva, só para vocês terem uma ideia, 400 milímetros, muita gente tem dificuldade, mas 400 milímetros são 400 litros de água num metro quadrado. Então, só para vocês terem uma ideia o que significa isso. E, lamentavelmente, nós vamos ter que enfrentar problemas relacionados à questão do clima. Exatamente. Né, Carol? Vamos falar agora das reuniões das comissões? A Comissão de Constituição e Justiça de quarta-feira aprovou diversos projetos e a criação de frentes parlamentares. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apreciou na reunião desta quarta 84 itens da pauta, sendo que foram aprovados 63 pareceres de PLs e outros 20 textos tiveram as discussões adiadas. O PL 42 de 2024, autoria do vereador Ricardo Teixeira do União, institui a criação da farmácia de manipulação na rede de saúde pública municipal. Os parlamentares também deram prosseguimento à tramitação do PL 113 deste ano, autoria do vereador Tami Miranda, do PSD, que dispõe sobre a distribuição gratuita na rede municipal de saúde de repelentes do mosquito Aedes aegypti, programa São Paulo Sem Dengue. Quanto aos projetos voltados à cidade, a CCJ deu prosseguimento ao PL 723 de 2023, autoria do vereador licenciado André Santos, do Republicanos, que obriga a implantação de um sistema de aterramento nas novas edificações da cidade. Em assistência social, o PL 445 do ano passado, autoria do vereador Rubinho Nunes, do União, estabelece protocolos de segurança alimentar para pessoas em vulnerabilidade social e teve o parecer pela legalidade aprovado com substitutivo. Sobre educação, avançou o PL 493 de 2023, autoria do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, que inclui a mochila como item do uniforme escolar dos estudantes matriculados na rede pública do município. O colegiado ainda emitiu pareceres pela legalidade a diversos pedidos de projetos de resolução, entre eles a criação de grupos de discussão, Frente Parlamentar da Longevidade, Frente Parlamentar em Combate aos Pancadões e Bailes Funk e Frente Parlamentar em Defesa da Várzea do Tietê, no Jardim Pantanal. Outros projetos de resolução que receberam pareceres pela legalidade tratam sobre a criação do Fórum Municipal de Alternativas de Drenagem Urbana e Soluções Baseadas na Natureza e da Comissão Extraordinária de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente. Olha, tivemos uma CCJ movimentada essa semana, né? Sem dúvida, a Comissão de Constituição, Justiça e Participação Legislativa, que eu falo que é a mãe de todas. É ela que vai definir se o projeto vai continuar ou não. Ou vai ser barrado ali, não vai seguir. E isso é que ela faz. Ela dá pareceres, ela não aprova, ela dá pareceres favoráveis. Não significa que está tudo isso aprovado, não. Ela deu um parecer favorável, ainda vai passar por outras comissões até chegar em plenário, onde então sim a decisão do projeto de lei. E são projetos importantes. Eu estava vendo algumas coisas, porque foram vários, como você disse. Tem um projeto que ele é interessante a partir do momento do vereador Ricardo Teixeira, que ele propõe a existência de farmácias municipais de manipulação, para que as pessoas possam comprar os remédios manipulados e, evidentemente, com preços muito abaixo, ou muitas vezes nem precisa pagar, porque é farmácia municipal de manipulação. Tem também, o vereador Tami Miranda apresentou um projeto interessante em relação ao que nós estamos vivendo por causa da dengue, da distribuição gratuita de repelentes, que é uma coisa que é importante para a população, sem dúvida nenhuma. E não é barato, né? E não é barato. Muita gente não tem acesso. Exatamente, não é barato. Então, de repente, uma lei dessa se passa, porque, veja, ainda não foi votado, sempre é bom frisar, ainda vai ser votado, ele vai tramitar na Câmara, para depois chegar no plenário. Tem também um projeto que é da vereadora Ruth Costa, que toca num ponto
que é fundamental para a gente falar aqui, sobre os idosos, sobre a questão dos empréstimos consignados, oferta de cartões de crédito consignados, que muitas vezes o idoso é pego de surpresa num telefonema e já aprova o projeto, aprova o empréstimo e a coisa já fica em andamento. E aquilo tem parcelas a perder de vista, em até 96 meses. Então isso é uma questão que precisa ser olhada. E quando a Câmara Municipal de São Paulo começa a fazer, eu sempre digo, reverbera, porque o governo federal tem que tomar providência. E frente parlamentar do vereador Rubinho Nunes na questão dos pancadões, né? E dos bailes funk, que muitas vezes sai do controle. Então, tudo isso, veja quanta coisa que pode mexer com a sua vida. Com certeza. Amália, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver os detalhes da reunião da CPI da violência e assédio sexual contra mulheres. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A CPI da violência e assédio sexual contra mulheres recebeu a diretora da entidade Livre de Assédio, que aplica os cursos de capacitação da Lei Não Se Cale aos trabalhadores de espaços de lazer. O objetivo de ouvir a diretora da entidade Livre de Assédio é melhorar a aplicação da lei. Ela contou às vereadoras que até agora, em 2 meses de cursos, foram capacitados no protocolo Não Se Cale 450 trabalhadores de negócios de lazer, entre bares, restaurantes e eventos. A lei visa garantir o acolhimento e encaminhamento de vítimas de violência sexual nestes espaços. No primeiro momento, o curso estava acontecendo no auditório da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Depois, a organização percebeu que a adesão foi maior quando o curso foi levado até os estabelecimentos. Você percebe que essa população que trabalha na noite, obviamente, muitos trabalham mais de 24 horas. Ter facilitado o acesso à educação, ao treinamento, foi muito importante. E quando eu falo até da qualidade, porque entender que esse colaborador, que muitas vezes paga do bolso a passagem para ir até o treinamento, vai estar num lugar onde ele daqui a pouco começa a trabalhar, não precisa estar na pressa, não precisa estar na atenção, é obviamente que a qualidade e o engajamento vai melhorar. Então, os números não só foram melhores, como também a receptividade de quem estava ali presente ao treinamento. A diretora da organização também afirmou que os grandes festivais de música são os mais interessados em aderir à lei Não Se Cale, mas ela espera que o selo de certificação seja um incentivo para que mais bares e restaurantes queiram participar, já que a adesão é voluntária. Até agora, nenhum estabelecimento ganhou o selo. Uma coisa bem importante é que a política do município estabelece o selo, né? A gente está nessa primeira etapa de treinamento, é um dos primeiros passos para que se credencie o estabelecimento para ter o selo, mas o selo ele não só sinaliza para a mulher o compromisso daquele estabelecimento com ela, como também ele começa a criar uma comunidade positiva ao redor daquele negócio. Então, é uma construção mesmo e que é importante ter, do ponto de vista de uma lei que autoriza, que é voluntária, não é obrigatória ter esse mecanismo para que a gente consiga ter essa atração. Um problema verificado é o financiamento do curso, que está funcionando porque recebeu recursos de uma emenda parlamentar da relatora da CPI e coautora da lei, Silvia, da bancada feminista do PSOL. Nós tratamos da questão da implementação da lei Não Se Cale, que foi uma lei, inclusive, que nosso mandato tem a coautoria e que nós também destinamos emenda parlamentar para a capacitação, para o treinamento dos funcionários de bares, restaurantes e lugares de lazer. E o que nós verificamos que ainda está muito no início, somente 450 pessoas foram treinadas e ainda nenhum estabelecimento recebeu o selo do Não Se Cale. Então, nós precisamos acelerar isso e, para acelerar, nós precisamos de mais recursos. Não só depender dos recursos das emendas parlamentares, mas principalmente dos recursos da própria prefeitura, né? A gente precisa leis mais efetivas que façam realmente
essa vontade de treinamento desses recintos, saber da importância disso, do proprietário, e recolocar isso dentro do seu trabalho, dentro do seu restaurante, dentro do seu evento. Tem que ter essa equipe treinada para que possa dar uma assistência à mulher. Mário, a CPI continua na missão, né, de fiscalização e também de capacitação para que esse protocolo seja realmente efetivo na cidade de São Paulo. A gente viu aí 450 colaboradores, trabalhadores só passaram pelo curso. É pouco ainda, né? Tem muito mais, né? Se você pegar uma cidade que nem São Paulo, nas suas casas de shows, nos seus bares, né, nas suas casas noturnas, enfim, tem muito mais gente trabalhando. Agora, o que a CPI faz é uma coisa que eu sempre gosto de bater aqui. Ela chama a atenção das pessoas a partir do momento que reverbera todos esses comentários. O dono, o proprietário, ele, se não tinha a atenção chamada para esse fato, ele está tendo agora. Por quê? Porque teve, né, esta reunião da CPI, tem o pessoal que está disposto a treinar, então ele vai falar assim, espera um pouquinho, tem um selo. Daqui a pouco, as mulheres vão frequentar, vão dar preferência para aqueles bares que têm o selo, para aquelas casas de shows que têm o selo. Então, peraí, eu preciso me coçar, eu preciso começar a mexer e treinar o meu pessoal. Então, isso está acontecendo. Por isso que eu digo que a CPI está cumprindo um papel que é muito importante. E não só em nível da cidade de São Paulo. Isso vai reverberar para o Brasil inteiro. E é aquilo que eu sempre falo. O primeiro que já sentiu na pele foi o assediador. Ele está falando assim, peraí, já tem gente treinada, eu não vou mais assediar que nem eu assediava antes. Por quê? Porque eu posso, numa dessa, ser preso. De repente, posso até ser preso. Então, preciso me cuidar. Por isso que a CPI é importante. E as vereadoras, elas falam, a vereadora Sandra Tadeu falou agora no final, a gente não pode parar, a gente tem que exigir mais, tem que pedir mais, porque ainda está muito pouco. E, de fato, está. Mas a CPI está fazendo o trabalho dela e está trazendo esses agentes que fazem parte de todo esse processo para a conversa. É isso que tem que acontecer. E a gente vai estar acompanhando tudo, né, Carol? Com certeza. E não só a CPI, as comissões também têm aprovado projetos sobre o assunto. Na última quarta-feira, a Comissão de Trânsito ela aprovou um projeto que institui campanha de combate ao assédio no transporte público coletivo da capital. O projeto, que é de autoria da vereadora doutora Sandra Tadeu, do PL, com coautoria de outros 2 parlamentares, institui campanha de conscientização e combate ao assédio contra mulheres nos veículos de transporte coletivo que circulam no município de São Paulo. Para o presidente da comissão, o vereador Sinival Moura, o PL é importante e trará bons benefícios para a comunidade. Sempre que tem uma matéria dessa natureza é fundamental, que é justamente para garantir a liberdade das mulheres no sistema de transporte e coibir esse tipo de ação. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Aliás, isso não deveria acontecer em lugar nenhum, mas lamentavelmente ainda existe. Então, essa matéria que foi sugerida pelos os pares, eu acho que é muito importante e aqui nós aprovamos sem problema algum, porque entendemos que é importante. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador professor Toninho Vespoli, do PSOL, que acresce na Lei 13.278 de 2002, que trata de licitações, a vedação da participação de empresas ou organização da sociedade civil que remunere seus empregados abaixo do piso salarial estabelecido pela categoria profissional. A lei federal garante isso. E o projeto do vereador Toninho Vespoli, ele quer aperfeiçoar e garantir que isso seja uma exigência aqui na cidade de São Paulo. Porque, de fato, tem razão, porque quem não cumpre seu dever não tem por que estar participando de licitação. Essas pessoas têm que ser banidas do processo público e participarem de licitação. É esse o apontamento do vereador Toninho Vespoli, ele tem razão, com base no artigo 16, no parágrafo 12º da referida lei. Olha, a gente viu aí a aprovação, né, do projeto de combate ao assédio. A gente falou de assédio em bares, restaurantes, mas a gente tem muito assédio no transporte público coletivo. A própria CPI já recebeu, né, representantes de metrô, SP Trans, porque é um absurdo, né, você pegar ali o ônibus, metrô para ir trabalhar e ser assediada. Não pode usar qualquer roupa. Se você usa uma roupa, uma saia, por exemplo, aí
o cara já fala que você está usando uma roupa que chama atenção. É um absurdo isso, né? Absurdo, e é uma coisa que eu presenciei um fato no ônibus uma vez, isso faz algum tempo já. Eu estava no ônibus, o ônibus estava cheio, e uma moça, exatamente como você disse, de saia, o rapaz encostou e começou a assediar, E essa moça evidentemente que reclamou. O motorista do ônibus imediatamente parou, todos nós nos revoltamos e tiramos o cara para fora. Eu, inclusive, ajudei. Tiramos para fora. Não fiz nada, não fiz nada. Que é isso? Tiramos para fora. Não somos nós que temos que fazer isso. É a lei. É a lei que tem que ser mais severa. E aí eu falo em relação ao Congresso Nacional. Porque se tem uma lei severa de um camarada fazendo isso, ele vai em cana na hora, porque esse cara simplesmente desceu do ônibus. Nada impede de vir o outro ônibus ele pegar também e fazer a mesma coisa. Agora, se tem uma lei severa, que esse cara vai em cana, ele vai parar. Como, aliás, está funcionando. Já estão parando. Aquele que se achava o bonzão do pedaço já não está... Peraí, tem na Câmara Municipal, tem lei aí, tem o negócio agora do treinamento, né? Daqueles que trabalham nas casas noturnas, então eu preciso começar a me coçar. Não é, sabe? Não é mais assim como era antigamente, mas ainda precisa mais. Então, veja, a lei tem que começar a punir de verdade, porque aí esses caras vão parar. Só para você ter uma ideia, sempre falando da CPI, elogiando a CPI que está acontecendo aqui, que nós já falamos na matéria anterior. O fim da CPI é um relatório que vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai mandar isso para a Justiça. Então vai chegar um momento que esses caras vão falar, vou ficar na minha. Peraí, vou ficar na minha. Só porque a mulher veste uma saia, a mulher pode vestir o que quiser. Ela está na dela e muito importante que ela se sente à vontade, tem que ser respeitada em qualquer momento. Com certeza. Málio, como sempre, muito obrigada pela sua companhia aqui no programa. Sempre um privilégio, você sabe, participar com você, com os nossos telespectadores, trocando em miúdos o que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E mostrando para você que tudo que acontece aqui mexe com a sua vida. Por isso, avisa as pessoas que você gosta para começarem a participar do processo legislativo. Obrigada. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.